Conflitos existenciais, capítulo 8, Ansiedade, psicogênese da ansiedade. São muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas, a criança pode apresentar, desde cedo, os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby como vinculação e do não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é o de oferecer-lhe conforto e segurança, especialmente junto à mãe, com a qual interage em forma de prazer. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o, desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma e confiante. Quando, porém, isso não ocorre, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre e flutuante. O paciente apresenta um medo exagerado e, porque não sabe de que fica ainda mais com medo, formando um círculo vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes, culminando, na idade adulta, com uma dependência infantil. Quando uma criança é severamente punida pelos pais, que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Esse medo do desconhecido, ainda segundo Bowlby, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Certamente, o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais, e necessidade de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado. A vinculação com o pai produz segurança, a separação proporciona angústia. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outrem, quando, na ausência da mãe, mais tarde, porém, a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. A busca do amor faz-se-lhe então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros, por medo de os perder e vir a sofrer-lhe as consequências. Existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais, que não poucas vezes são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático e irracional, e ei-la que se faz presente. No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização, que, não conseguida,
favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgastes no sistema emocional, por efeito, gerando estresse no comportamento. Na problemática dos conflitos humanos, surge o recalcamento que, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa, de um estado emocional muito semelhante ao medo. Segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz a atitudes de inquietação e agressividade. Considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense, que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para se ver livre. Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experienciando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, o ato interdito. Processos enfermiços no organismo físico, igualmente, respondem pelo fenômeno da ansiedade, especialmente se o indivíduo não se encontra com estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos que qualquer enfermidade proporciona. O medo de piorar, de não se libertar da doença, recuperando a saúde, o receio da falta de recursos para atender às necessidades defluentes da situação, o temor dos comentários maliciosos de pessoas insensatas em torno da questão, o pavor da morte, favorecem o distúrbio de ansiedade, que se agrava na razão direta em que as dificuldades se apresentam. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Desdobramento dos fenômenos ansiosos. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos fatores ético-morais corretos. Ao mesmo tempo, avoluma-se na mente uma grande quantidade de ambições, de desejos de execução ou conquista de coisas simultaneamente, aturdindo, desorientando o paciente, que sempre se transfere de um estado psicológico para outro, muitas vezes alternando também o humor, ora risonho, ora sisudo. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, mesmo que desconexas, diminui-lhe a capacidade de observação, confunde-lhe o pensamento e, quando por motivo imperioso vê-se obrigado a parar, amolenta-se, deixando de prestar atenção ao que ocorre para escorregar pelo sono no rumo da evasão da realidade. Justifica que não está adormecido, mas de olhos fechados, realmente dominado por um estranho torpor, que é fruto do desinteresse pelo que o acontece em volta, pelo que sucede em seu entorno, convocando-o a outras motivações que, não fazendo parte do seu tormento, infelizmente não despertam interesse. O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, o hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizá-lo de energias que logo diminuem de intensidade. Por essa razão, algumas vezes torna-se loquaz, ativo, alternando movimentações que o mantenham em intenso trabalho, nem sempre produtivo, por falta de coordenação e direcionamento. Noutras ocasiões, sofreia a inquietação e atormenta-se em estado de mutismo, taciturno, mas interiormente ansioso, tumultuado. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas, logo desejando outros desafios e labores que não tem capacidade para atender conforme seria de desejar.
Na sua turbulência comportamental, os indivíduos tornam-se, não raras vezes, exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida ou aquilo que consideram como errado e carente de reparação. Os seus relacionamentos são turbulentos, porque se desejam impor, não admitindo restrições à forma de conduta, nem orientação que os invite a uma mudança de comportamento. Quando são atraídos sexualmente, tornam-se quase sempre passionais, porque supõem que é amor aquilo que experimentam, desejando submeter a outra pessoa aos seus caprichos e exigências como demonstração de fidelidade, o que, após algum tempo de convivência, torna-se insuportável em razão das descargas contínuas de epinefrina que respondem por essa necessidade de mudanças de conduta, pela instabilidade nas realizações. O quadro da ansiedade varia de um para outro indivíduo, embora as características sintomatológicas sejam equivalentes. Estressando-se com facilidade em razão da falta de autoconfiança e de harmonia interna, o paciente tende a padecer transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar, com graves ressonâncias nos equipamentos neuronais. Passados os momentos de abstração da realidade, quando a melancolia profunda mergulhou no desinteresse pela vida e na tristeza sem par, o salto para a exaltação leva-o com frequência aos delírios visuais e auditivos, extrapolando as possibilidades para assumir personificações místicas ou histriônicas, poderosas e invejadas, cuja existência enganosas encontram-se no seu inconsciente. Terminado o período de excitação no trânsito para o novo submergir na angústia, torna-se muito perigoso, porque a realidade perde os contornos e o desejo de fuga, de libertação do mal-estar, atira-o nos abismos do autocídio. Desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com o álcool, o tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas ou no sexo desvairado e insaciável, o que mais lhe complica o quadro de insanidade emocional. O reconhecimento da situação abre oportunidade para uma terapia de autoajuda, pelo menos ensejando receber de imediato o apoio do especialista. Terapia para a ansiedade. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. O self, ao longo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas mediante a catarse do sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. Quando isso não ocorre, o ego apresenta-se estremunhado, inquieto, ansioso. Especificamente, no distúrbio da ansiedade, esses fenômenos atormentadores sucedem-se como liberação dos dramas íntimos que jazem no inconsciente profundo, arquivados nos excessos do perispírito e afetam o sistema emocional. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando-o mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Psicoterapeutas hábeis conseguirão detectar as causas atuais da ansiedade, remanescentes das causalidades anteriores, liberando a pouco e pouco o paciente através da confiança que lhes infunde, encorajando-o para o cometimentos saudáveis. Em alguns casos,
Quando há problema da libido, o psicanalista poderá reconduzir o indivíduo à experiência da vida fetal ou da perinatal ou infantil no lar, destrinçando as teias retentivas em torno da perturbação que não conseguiu digerir no período da ocorrência. Transferindo os medos e as incertezas para o inconsciente, ei-los agora ressumando em forma de ansiedade, que poderá ser diluída após o trabalho de psicanálise nas suas origens. O paciente, no entanto, como responsável pelo distúrbio psicológico, deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal, instrumentalizando-se com segurança para trabalhar-se, adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. Nesse sentido, as leituras edificantes propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas de yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Nunca se esquecer, igualmente, de que a meditação, induzindo a calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo a alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos, ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades, que descobriu o nobre sentido existencial. A ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõem um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. O tormento, porém, que produz distúrbios generalizados, tais sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio de insucesso, produz o estado patológico que pode ser superado com o auxílio do especialista em psicoterapia e o desejo pessoal realizado com empenho para consegui-lo. As aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas, portanto, graças aos cuidados especializados adicionados à aplicação da bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada, que restauram o campo vibratório e revitalizam as células. Outro sim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados.